Bom, o governador Witzel só tem um tempo curto para nos atender e só pode nos atender nesse momento. O governador, o senhor deve ter ouvido o rabicho aí do fim da transmissão do presidente Jair Bolsonaro, e a reunião ministerial foi transmitida pela primeira vez ao vivo, parecia uma reunião no Vaticano, sem palavrão, sem briga, sem nada, não é? Porque estava sendo transmitida ao vivo para todo o Brasil, aí, inclusive pela CNN e pela Band News TV. Eu não sabia que a Band News TV, porque não estava transmitindo, porque não me avisaram, a integração não me avisou. Nós estamos integrados, mas não me avisou. Nesse momento eu fiquei desintegrado. Mas o senhor não acha que se o presidente Bolsonaro falasse dessa forma, com mais tranquilidade, seria mais ouvido do que na base da porrada, de xingar todo mundo daí por diante? Datena, obrigado, bom dia. Mais uma vez, uma grande alegria estar falando com você, com todos os seus ouvintes. E isso que você falou é uma grande verdade, palavras sábias, né? O diálogo é o melhor caminho. Eu acho que no momento da pandemia nós tivemos aí muitas discussões acaloradas para que a gente pudesse entender o momento que nós estávamos vivendo, e a retomada do diálogo que vem acontecendo, eu acho que é muito importante. Nós mesmos aqui no Rio de Janeiro estamos sempre sinalizando com diálogo, sinalizando com a necessidade de encontrarmos soluções para os problemas que nós temos no Estado, que são grandes, o problema financeiro, o problema da pandemia. Então eu fico feliz de ver que esse tipo de comportamento sinaliza, né, para uma pacificação, um distensionamento das instituições, que é isso que o Brasil precisa, é isso que nós desejamos. Todos os governadores desejam essa integração, desejam essa forma de diálogo, onde a gente possa buscar as soluções para o nosso país. Eu fico feliz. Eu só não acho que vai ser isso, não. Isso aí foi desse jeito aí, porque foi transmitido ao vivo. Porque o Bolsonaro não vai mudar em 2 minutos, o ódio que ele tem do senhor vai continuar tendo. Ele não vai mudar em 2 minutos. O senhor pode ter certeza que o pau vai continuar cantando. Essa transmissão dessa reunião ministerial foi uma transmissão para todo mundo assistir na TV. Você entendeu? Eu acho que é gozado que o Bolsonaro, às vezes, em transmissão ao vivo, muita transmissão ao vivo, ele xingava o caramba e tal, com as outras TVs todas. Hoje ele falou tranquilo e tal, mesmo porque ele sabia que estava sendo transmitido ao vivo. Não é que não seja sincero o que ele falou, pelo contrário, ele é um cara sincero, sincerão demais às vezes até, você entendeu? Só que ali ele foi um cara contido. O que eu digo é que a forma de comunicação dele, se fosse diferente, talvez fosse entendida de outra maneira, mas no âmago da questão ele pensa da mesma maneira. Nesse aspecto, quando ele pede para todo mundo abrir de uma vez a economia, o senhor seria capaz de abrir a economia de uma vez? Porque a Justiça derrubou trechos do decreto do senhor, entre elas atividades esportivas, atividades culturais, drive-in, pontos turísticos. A Justiça derrubou isso. O senhor acha que é capaz de fazer uma abertura do jeito que o Bolsonaro quer agora ou não? O senhor pretende continuar mantendo, como aqui em São Paulo, tenta o governador João Dória, essa abertura gradativa, a chamada abertura circunstancial, dependendo de cada local? Datena, é importante fazer uma comparação, né? No Rio de Janeiro, nós tivemos, infelizmente, 6 mil mortes. São Paulo, acredito eu, que tem por volta de 9 mil mortes, né? Mas o que o Bolsonaro quer é que, independente de onde esteja morrendo gente ou não, que abra tudo de uma vez. Não, mas eu só quero só fazer uma comparação. Somadas as mortes de São Paulo e Rio de Janeiro, somando as duas populações, passa de 60 milhões de habitantes. O estado de Nova York tem 20 milhões de habitantes. No estado de Nova York, foram 25 mil mortes. E se nós olharmos para o Rio de Janeiro, que tem 18 milhões de pessoas, nós tivemos 6 mil mortes, o que é uma tragédia realmente... 3 vezes mais lá, né? Então, lá morreu... Você vê, o trabalho que nós fizemos aqui no estado do Rio de Janeiro, em comparação com o trabalho de Nova York, você vê que a diferença é absurda. Então, funcionou o nosso isolamento social, tanto aqui quanto em São Paulo.
nós tivemos um trabalho que foi muito compartilhado, né? Eu e o Dória, a gente conversando, somos estados vizinhos, temos preocupações comuns, e o estado do Rio de Janeiro, com esse resultado, reunido com os nossos analistas da Secretaria de Saúde, que há muita opinião divergente, né? Todo mundo quer dar uma opinião, não porque não é o momento, porque tem que ficar mais tempo isolado. Eu estive em várias cidades do interior do estado, né, na Baixada Fluminense, com respiradores à disposição. Nova Iguaçu tem 8 pacientes internados no CTI e 30 respiradores. Duque de Caxias também tem uma quantidade, mais de 20 respiradores à disposição. Aonde está o foco maior hoje? É o Rio de Janeiro. Então, o que eu disse ao prefeito Crivella? Falei, olha, prefeito, nós vamos fazer uma regulação pelo Estado. Eu hoje estou fechando o índice de ocupação dos CTIs no Estado todo e vou fazer a regulação pelo Estado, que não é comum acontecer na via normal. Cada município faz a sua regulação e o Estado faz a regulação naquilo que ele é competente pela lei 8080, que é a lei do SUS, de média e alta complexidade. Neste momento da pandemia, nós, estados, temos que fazer a regulação para pegar de um município, colocar no outro, né, e assim fazer. Né, mas a tendência é continuar reabrindo. Eu não entendo o seguinte. A tendência é continuar reabrindo, exatamente. Mas o que eu não entendo, que o Dória me explicou agora há pouco, é que o sistema foi tratado, né, com respiradores sendo comprados e tal, e que por isso pode reabrir, apesar do número de mortes estar aumentando no Brasil. Você tem que comparar em cada estado, né? A questão das mortes, né, é um parâmetro que está sendo utilizado, que tem que ser pensado. Né? As mortes, elas são decorrentes de várias circunstâncias individuais, né? Pessoas que têm mais capacidade de recuperação, menos capacidade. O que nós não podemos ter é falta de CTIs para que essas pessoas tenham oportunidade de se salvar. Agora, é esse o parâmetro que tem que ser utilizado. Né? Se nós tivermos até 70% de ocupação dos CTIs, com uma média geral no Estado, que é o parâmetro que nós estamos utilizando, você pode fazer a flexibilização. Agora, Datena, uma coisa interessante, essa decisão do doutor, do juiz aqui do Rio de Janeiro, que suspendeu os decretos, ela traz uma determinação curiosa, né? Que eu, ontem, conversando com os procuradores, eu fiquei um tanto quanto estupefacto e hoje estamos preparando o recurso. Olha o que ele determina ao Estado do Rio de Janeiro, que eu apresente em 10 dias uma análise de impacto regulatório nos parâmetros estabelecidos nos manuais da Casa Civil da Presidência da República e do IPEA, sobre as medidas adotadas no âmbito estadual para enfrentamento da emergência de saúde. Ou seja, o que o juiz faz, ele remete ao manual da Casa Civil da Presidência da República, né, ignorando todo o trabalho que foi feito aqui no Rio de Janeiro pela Secretaria de Saúde e a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que para municípios e estados os estudos têm que ser locais. Então pega para si aquilo que a gente chama de judicialização da política, né? Um juiz de primeira instância, ele é alimentado contrariando o Supremo. Contraria o Supremo. E contraria o Supremo e comparecer do Ministério Público das mais diversas opiniões. Então, esse é um ponto muito problemático que a gente enfrenta hoje no judiciário. Né? Eu que já fui juiz, eu sou crítico da judicialização da política. Minha tese de doutorado é sobre isso. Judicialização da política, espetacularização do direito penal, essa busca e apreensão que não resultou em absolutamente nada aqui na minha residência, um processo de espetacularização, de assassinato de reputação. Isso é muito triste ver que ainda continuam utilizando politicamente o processo penal. Né? E essas instituições não podem se deixar levar por essa politização, né? Por busca de holofote para legitimação da ação deles pela opinião pública que não existe. Então isso é algo que no Brasil precisa ser muito compreendido e nós, que hoje eu estou aqui na política, precisamos encontrar as soluções para acabar com essa espetacularização e com decisões como essa de um juiz de primeira instância, né, ouvindo o Ministério Público, que houve especialista de
diversas opiniões e esquece que os órgãos públicos e têm os seus especialistas, têm eles participam de várias reuniões conosco, o Ministério Público, mas ao invés de sentar para discutir com o governador, para conversar, não, prefere ajuizar a ação, vai dar uma decisão como essa. Evidente que essa decisão não vai prevalecer, né? Essa decisão vai ser revogada pelo tribunal, porque contraria até o Supremo Tribunal Federal, e infelizmente a gente precisa ficar trabalhando duplamente, né? Causa confusão nas pessoas, então eu acho muito complicado isso que está acontecendo hoje nessa relação da Justiça, Ministério Público com as instituições políticas. Tem um cara me perguntando aqui no meu telefone celular o seguinte, eu acho uma pergunta até válida. Eu acho estranho que os governadores de São Paulo e de Rio de Janeiro começaram a flexibilizar no momento mais difícil da doença. Diz ele aqui, o que foi? O dinheiro que o Bolsonaro mandou para os estados ou pressão dos empresários? O senhor está dizendo o que o Dória disse, que é pela questão de melhoria do sistema de saúde para receber as pessoas infectadas pelo vírus que continuam sendo em maior número, na maior parte do país. O senhor está dizendo que o sistema foi tratado, é isso? Lógico, a gente conseguiu com esses 80 e poucos dias de isolamento social, preparar o sistema. Nós tínhamos 0 leitos de Covid, hoje nós temos mais de 1.600 leitos de Covid. Eu tenho aqui o hospital de apoio, que incorretamente foram chamados de hospital de campanha, mas não são. São 1.300 leitos de CTI, abri 500 leitos no Maracanã, estou abrindo em São Gonçalo mais 200 leitos, Nova Iguaçu são mais 300 leitos, os municípios abriram leitos. Então, ao longo desse tempo, nós abrimos muito leito. Então, não adianta agora deixar a população em casa quando a gente tem condições de tratar a população e a questão econômica. É evidente, as pessoas querem voltar a trabalhar, até para a questão da sanidade mental das pessoas. Então, não permitir que agora as pessoas voltem a ter uma atividade regular, de esporte individual, sem aglomeração nas ruas, é um equívoco muito grande por parte do juiz aqui do Rio de Janeiro, e a população pode ficar tranquila, porque nós estamos monitorando os índices de ocupação dos CTIs, das enfermarias, e o que nos preocupa hoje, neste momento, é o fornecimento de remédios. Isso é algo que eu já comuniquei ao ministro Pazuello, tem sido muito parceiro aqui, me mandou mais de 100 respiradores, 120 respiradores, que é essa relação do governo federal, que é uma relação muito importante. E o que nós estamos com problema hoje é de medicamento. O medicamento, inclusive, é aquele que faz anestesia para poder fazer a intubação do paciente. Isso é algo que me preocupa e nós estamos trabalhando para tentar encontrar isso. Como a pandemia no resto do mundo está sendo reduzida, talvez a gente consiga aí nos próximos dias adquirir esses insumos. Então isso é uma coisa que me preocupa, que eu estou acompanhando 24 horas para tomar uma decisão de reduzir ou aumentar o isolamento. Porque tem que continuar comprando equipamento mesmo, porque vai que venha uma segunda onda ou tenha um problema mais grave, esses países que estão já disponibilizando equipamentos podem ser comprados para evitar, se houver... Porque existe o risco de você soltar os caras e acontecer uma contaminação em massa aí. Tem esse risco também que não pode ser desprezado. Foi outra pergunta que me mandou aqui. O sistema acho que é o Marcelo. Marcelo aqui, ó. Se houver contaminação em massa, não é, a doença também vai se multiplicar e o sistema de saúde também vai ficar sufocado. É a preocupação dele. O Marcelo, veja, nós estávamos com 50% de isolamento, certo? Agora nós vamos chegar a 70% de isolamento, entre 70% e 75%. Então 50% da população que já estava na rua, né, deu o resultado que nós tivemos aí de internação, de CTI, de óbitos. Então nós estamos liberando agora mais 20%, 25% da população, né? Veja, se nós tivermos condições de dar assistência a 50% da população, com o sistema que nós temos hoje, que é maior, esses 20%, 25% da população que vão à rua, que vão começar a voltar a trabalhar pela liberação gradual das atividades que nós fizemos, e nós monitoramos os transportes públicos, né? Isso que o juiz, por exemplo, da vara aqui não sabe o que a gente faz. Ele devia ter se informado melhor e conversado antes de dar a liminar,
E nós estamos acompanhando, 70% do transporte público, não está 100% ainda. Então, com isso, nós temos plena capacidade de atender e Entendi. nós temos condições de voltar a fazer essa flexibilização como nós estamos fazendo. A gente tem que encerrar por causa da agenda do governador. Verdade. A assessoria está dizendo aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta. O senhor mandou aquela Iabas andar porque não entregou os hospitais? O senhor dispensou essa Iabas ou continua prestando serviço? Como é que está a questão dos hospitais que prometeram ao senhor e não entregaram? O senhor está acionando na justiça? Como é que fica essa situação? E a sua situação particular que o senhor falou por alto em relação àquela incursão da Polícia Federal, inclusive do escritório da sua senhora. Como é que estão essas duas situações para encerrar a entrevista? Datena, primeiro eu fui aí na narrativa do Ministério Público, eu tinha uma relação espúria com esse Instituto Iabas, que eu teria, por alguma razão, facilitado, eles não explicam a razão pela qual eu facilitei, eu nunca tive contato com a empresa, nunca falei com a empresa, quer dizer, é esse denuncismo que no Brasil precisa ser inclusive punido, como tem nos Estados Unidos, a punição para denúncias como essa que não prosperam e dilaceram a vida das pessoas e a moralidade das pessoas. Eu estou absolutamente tranquilo, não tem relação com o empresário, a minha relação institucional, o Iabas fez um péssimo trabalho aqui no Rio de Janeiro, ele foi contratado para fazer os hospitais de apoio, não fez os hospitais de apoio, atrasou, não deu a justificativa correta, não fez a avaliação correta, não estava colocando os médicos para trabalhar no número que foi contratado, foi uma série de irregularidades. Disse que estava comprando 500 respiradores, quando na verdade não eram respiradores, eram equipamentos para se usar na anestesia em sala de cirurgia, que não é adequado para o tratamento das pessoas com Covid. Esse foi a gota d'água. Eu determinei a imediata rescisão, a intervenção, a Fundação Estadual de Saúde interveio, está tomando conta agora desses hospitais, a Secretaria de Infraestrutura está avaliando e nós estamos terminando. Serão hospitais que vão nos ajudar a zerar a fila das cirurgias eletivas, é um legado que nós vamos deixar. Esses hospitais podem ficar por 5 anos, porque nós sabíamos que depois da pandemia nós teremos muitos problemas na saúde por conta das cirurgias eletivas que ficaram paralisadas. São 26 mil pessoas esperando uma cirurgia eletiva, uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de estômago. Quer dizer, essas cirurgias eletivas que as pessoas estão esperando e que nós, catarata, cirurgia de essa cirurgia ortopédica, então isso tudo são 26 mil pessoas na fila. Agora, em relação a mim e esse processo, eu estou absolutamente tranquilo, porque a narrativa do Ministério Público é absolutamente fantasiosa. O que fizeram comigo é inaceitável, eu já me manifestei sobre isso, eu espero que o Ministério Público faça uma reflexão mais profunda, outros governadores não podem passar por isso, é preciso ter uma investigação prévia, mais séria, do que a investigação que foi feita foi superficial, eles foram atrás das provas para tentar me incriminar, ao invés de buscar as provas. Não acharam nada, na minha residência não foi encontrado dinheiro, não foi encontrado joia, não tenho contato com essas empresas, não tem e-mail, não tem nada. E, infelizmente, foi uma operação muito ruim para o estado do Rio de Janeiro. Em relação à minha esposa, ela é advogada, ela tem a atividade dela profissional, ela tem o cuidado de pedir às empresas que pedem a assessoria jurídica para ela, que declarem que não tem relação com o Estado. Ela é advogada, ela já advoga desde 2016, que ela vem construindo o trabalho dela da advocacia, e uma operação como essa, Datena, destrói a vida profissional da minha esposa. Porque todos os clientes dela ficam com receio agora de que os juízes vão ter medo de julgar os processos que estão no nome dela, por conta dessas operações. Isso é muito triste, é um assassinato de reputação, um trabalho decente, um trabalho honesto. Advogado não pode ser confundido com a figura do cliente. Eu já fui defensor público, já fui advogado. Na Defensoria Pública eu defendi gente em homicídio, fiz tribunal do júri,
fiz audiência de roubo, de tráfico, mas como manda a Constituição no papel da defesa. Então, não se pode criminalizar a advocacia. A minha participação como advogado, antes de ser governador, o Ministério Público também quer criminalizar, dizendo que foi adiantamento de propina quando eu tinha menos de 1% na pesquisa. Quer dizer, alguém vai me contratar pensando lá na frente que alguém que está com menos de 1% na pesquisa de intenção de voto vai ser o governador e vai facilitar a vida dele. Ora, faça-me um favor, isso até é risível. Então, eu estou absolutamente tranquilo, né, do que eu fiz, eu estou mostrando essa realidade para o povo, a população aqui está vendo que isso foi uma ação, infelizmente, midiática, né, e o Ministério Público não foi feliz na sua investigação, e nós vamos trabalhar agora para mostrar para o ministro Benedito que ele foi induzido em erro, né, que essas ações não correspondem à realidade, e é muito triste a pessoa que é investigada tem que provar a sua inocência, ao contrário do que tem que ser, que o Ministério Público é que tem que acusar e mostrar as provas contundentes de que há uma relação espúria de quem quer que seja comigo, o que não existe. Então eu fui eleito com o discurso da moralidade, não vão colocar o rótulo de corrupção na minha testa, eu tenho absolutamente a convicção de que isso tudo, infelizmente, ainda é resultado de uma ação midiática das polícias, né? A investigação processual, ela está sendo, ela não está sendo aprofundada para preservar as pessoas. Eu vou só citar um caso antes de a gente fechar, Datena, o caso de um desembargador, que eu não vou citar o nome dele, um desembargador federal ficou afastado durante mais de 8 anos do tribunal e não conseguiram provar nada, ele voltou e está no tribunal atuando. Então é para citar um exemplo de injustiça que se faz com essas investigações mal feitas, porque depois, para reparar a moral da pessoa, é muito difícil. Quantos empresários foram aí presos na Lava Jato, depois foram absolvidos, né, e as provas não se confirmaram. Então é preciso ter mais seriedade no processo penal. O próprio processo penal, no artigo 20, diz que ele é sigiloso, mas tudo que acontece no processo penal vaza para a imprensa. Vazam documentos sigilosos para a imprensa, vazam delações premiadas, que tem que ser sigilosa e preservada a identidade do delator. Quer dizer, o processo penal no Brasil virou uma bagunça, virou um circo, né? E isso não pode continuar acontecendo no Estado Democrático de Direito, né? As pessoas precisam ser preservadas, porque depois, quando tiver absolvição, não se repara mais o assassinato da reputação daquela pessoa. Então, informar é preciso, mas no momento certo, quando as provas forem contundentes, para dizer que determinada pessoa, ela praticou um ato que é considerado ilícito. Aí sim, a sociedade pode saber e cobrar os resultados da ação penal e a punição. Mas antes disso, o Código Penal e as leis processuais penais estão sendo desrespeitadas, estão sendo aviltadas e as reputações das pessoas atingidas dessa forma. É lamentável. Mas obrigado, Datena, pela oportunidade. Eu concordo com o senhor, mas a minha avó já dizia que quando você está montado em cima da verdade, vai até o fim. Exato. É isso aí. Entendeu? Porque quando te atacam de uma forma indevida, através, inclusive, de ações que vêm pela lei, com a lei será respondido. É verdade. Assim é que deve ser feito. Eu já passei por várias situações como essa e vou te contar uma coisa, estou de pé aqui e graças a Deus com a credibilidade que sempre os nossos telespectadores e ouvintes deram a mim. Então, defenda-se com a lei, se com a lei é atacado, e a verdade sempre aparecerá. Um abraço grande e bom dia ao senhor. Obrigado, Datena, muito obrigado. É isso aí, a verdade vai prevalecer. Forte abraço.